Olá, alunos! Nesse momento vamos falar da classificação das contas contábeis, tá? E para trazer essa abordagem da classificação das contas contábeis, eu tenho que trazer para cada um de vocês como que funciona a classificação dessas contas. Então vamos lá. As contas contábeis, tá? Segue esse padrão de estrutura. Se ela começa com 1, ela é uma conta de ativo. Se ela começa com 2, é uma conta de passivo. Se começa com 3, variação patrimonial diminutiva. 4, variação patrimonial aumentativa. 5, controle e aprovação do planejamento e orçamento. 6, controle da execução do planejamento e orçamento. 7, controle de devedores. 8, controle de credores. Ok? Seguindo essa mesma sistemática, nós vamos compreender que todas as contas que começam com a numeração ímpar, essas contas têm o chamado saldo devedor. E as contas que começam com numeração par têm o saldo credor. Então aqui, ímpar é devedor e par é credor, ok? Basicamente isso. Vamos lá. Aqui eu tenho na verdade, um exemplo aqui de um balancete, bom? É de uma conta de ativo, tá ok? Que começa com a numeração 1. 1 é ímpar, por isso a gente tem um Dzinho aqui do lado, ó, D de devedor, ok? Então já aprendemos algumas coisas que as contas dependem muito desse primeiro nível, tá? É a numeração que vem descrita no primeiro nível, que é o primeiro dígito da conta. Então, se nós formos ver a conta contábil, a estrutura dela tem 7 níveis, tá? Então, tem aqui o primeiro nível, que é o primeiro dígito, e aqui o último, aqui, ó, esses 2 dígitos juntos, é o 7º nível. Tá? O primeiro nível é chamado de classe. Esse segundo nível é chamado de grupo. O terceiro nível é chamado de subgrupo. O quarto nível é chamado de título. O quinto nível é chamado de subtítulo. O sexto nível é chamado de item. E o 7º nível chamado subitem. Ok? Então, até aqui tudo certinho, tá? Deixa eu ainda trazer uma informação, tá? Vou abrir aqui uma tela em branco para trazer aqui para os senhores uma coisa. As contas com numeração de 1 até 4, ou seja, a classe, o primeiro dígito, começando 1, 2, 3 ou 4, são chamadas contas de natureza patrimonial. As contas que começam com o dígito 5 e 6 são chamadas de natureza orçamentária. Já as contas que começam com a numeração 7 e 8 são as contas típicas de natureza de controle. Ok? Então, só para que vocês gravem aí essa situação. Por quê? Porque nós vamos utilizar agora o CIAF, a transação com conta. É que a gente faz essa verificação quando a gente não sabe determinada conta. Ok? Então, vamos para o nosso sistema CIAF? Vamos lá?
Estou aqui no meu CIAF e vou digitar aqui na minha barra de comando a transação maior com de consulta conta. Então, maior com conta, ok? Teclo Enter e ele vai me trazer alguns filtros. Primeiro, pela conta contábil, quando eu tenho o número da conta contábil, mas eu quero saber algum detalhamento dela. Tá? Tenho também a consulta pelo termo título, tá? Que é o termo ali que a gente utiliza para dar nome à conta. Temos por termo função, natureza da informação, nível de escrituração, índice superado financeiro, ISF, conta corrente, operação interna, temos diversas informações. Eu vou trabalhar aqui com vocês com duas formas dessa consulta. Uma, por conta contábil, eu sei a conta contábil, sei o número, mas eu não sei alguns detalhamentos dessa conta que eu queria ali trazer maiores informações. Então, por exemplo, a conta 62.211.0000. O Teclo Enter é a conta de crédito disponível. Então, ela está aqui em cima, ela trouxe aqui, ó. Vai trazer sempre a primeira conta. Se eu detalhar ela, ou seja, apertar F2, como está aqui embaixo, tá? Eu deixo o cursor aqui do lado da conta, teclo F2. Ó, eu tenho aqui a mesma conta, só que agora ela é detalhada. O título dela é conta crédito disponível, tá bom? Então, primeira coisa, crédito disponível. Aí, nós vamos lembrar, de 1 a 4, que eu falei para vocês, são contas de natureza patrimonial. 5, 6 orçamentária, 7 e 8 de controle, não é isso? Então, se a gente ver aqui, ó, natureza da informação, orçamentária, por quê? 5 e 6 é orçamentário. Então começou com 6, uma conta orçamentária. Bom, o detalhamento de uma conta contábil se dá por conta corrente. Então nós temos 3 tipos daqui de conta corrente. Nós temos o N de não se aplica, o F de financeiro e P para a conta patrimonial. Então aqui a conta contábil ela se destrincha, ela se detalha por conta corrente através dessa modalidade de conta corrente que tem um código 080. Daqui a pouco nós vamos ver esse detalhamento melhor num outro vídeo, numa outra oportunidade. Vamos lá. Olha, é uma conta que não aceita inversão de saldo, ou seja, começa com 6, qual é a característica da conta? Começa com 6. Qual o tipo de saldo dela? É um saldo credor, ok? Então, se a gente for ver aqui, é o tipo de saldo, credor. Ela nunca vai aceitar inversão, tá? Então, se tiver com saldo invertido, ó, não aceita inversão. Alguma coisa está errada. Se essa conta, por um acaso, vocês consultarem, tiver com saldo devedor, tem alguma coisa errada com essa conta, ok? Então aqui eu consigo detalhar a conta, consigo fazer as consultas dessas contas, tá bom? Então basicamente são esses detalhes aí que a gente tem da conta contábil crédito disponível. Agora eu fiz a pesquisa utilizando o número da conta, tá? E aí eu descobri os outros detalhamentos dela, como nome, título, como a natureza da informação e outros aspectos. Vou ensinar para vocês uma outra coisa. Tá? Vamos dizer que eu não tenho número e quero descobrir, tá, o número da conta dos meus empenhos que foram pagos. Então eu venho aqui no termo título, escrevo empenhos pagos. E ele vai trazer aqui para mim 62.292.0104 empenhos pagos. Tá? Então eu já descobri o número, que é o que eu queria. E se eu quiser detalhar essa conta, também eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar o cursor aqui do lado, tá? E vem, que nós vimos aqui embaixo, F2 detalhe. Então o cursor já está ali do lado, vamos teclar F2 apenas. Teclei F2, ó. É uma conta, tá?
É de natureza orçamentária também, começa com 6, também é saldo credor, porque 6 é par. Não aceita inversão de crédito também. Então, se tiver com saldo devedor, tem alguma coisa errada. Tá? Ela se detalha, tá, pelo código de conta corrente 076, que é o número da nota de empenho, mais o subitem da despesa. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, cada conta contábil ela tem uma forma diferente de detalhamento. Por quê? Porque o detalhamento vai depender do que essa conta trabalha. Então, se ela trabalha ali com empenho, ela vai querer as informações do empenho, tá? Vai querer as informações do subitem da despesa, porque para ela é interessante isso, tá bom? Agora, por exemplo, a conta anterior que nós vimos, ainda não existe empenho, ainda não existe natureza de despesa. Então, se ela for detalhada, ela não vai me pedir isso. Ela vai me pedir o seguinte: olha, eu recebi um crédito, com que eu consigo utilizar esse crédito? Tá? Então, quais são as informações? Programa de trabalho resumido, fonte de recurso e por aí em diante, plano interno, natureza de despesa. Então, cada conta tem uma forma de detalhar, porque para ela é interessante detalhar de uma forma que venha ter ali nexo com a natureza da conta, ok? Então, basicamente, essa aqui é a nossa transação com conta. Daqui a pouco, em outra transação, a gente fala desse detalhamento conta corrente, ok? Então, aqui ensinei os senhores a fazer 2 tipos de processamento de consulta, tá? Um é sabendo aqui o número, querendo saber o detalhamento da conta, e outra sabendo o termo título, querendo descobrir o número e detalhamento da conta, ok? Então, fico por aqui, nos encontramos numa próxima aula.